Graça e paz, meu amado irmão, minha amada irmã, do projeto Auxílio ao Mestre. Você que é professor e professora da Escola Bíblica Dominical. Que alegria estarmos novamente, já fizemos o primeiro vídeo relacionado ao primeiro tópico, já fizemos também o segundo vídeo relacionado ao segundo tópico e agora estamos produzindo o terceiro e último vídeo relacionado ao terceiro tópico, cujo título é O Caráter de Jonatas e Suas Lições. Jonatas, meu amado, para mim é um dos maiores exemplos de caráter, de conduta, de coragem, de humildade, de modéstia, de determinação, de ousadia e humildade. É um homem a ser seguido, é um homem a ser observado. Vamos lá. Primeiro subtópico, um homem de coragem. Apesar do mau exemplo em casa, Jonatas construiu sua própria história. Ele demonstrou coragem na guerra contra os inimigos. E diante das injustiças cometidas pelo pai, ele não se calou. Teve a coragem de expor a sua opinião acerca do assunto. Meu amado, esse era Jonatas, era um homem de coragem. Contra os inimigos de Israel, os filisteus, ele era ousado na fé, intrépido, um guerreiro valente. E para tratar das questões internas, as questões relacionadas ao seu pai, as questões relacionadas ao império, a Israel. Então, meu amado, nós precisamos entender que há problemas que diz respeito ao mundo lá fora. Problemas fora da igreja. A igreja trabalhando, a igreja lutando, a igreja travando batalhas para alcançar almas, para expandir o reino de Deus. E em relação às questões internas, alguém acha que evangelho é só pregar para o pecador lá fora. Mas o evangelho é muito mais do que pregar para o pecador lá fora. Evangelho também é pregar para aqueles que estão dentro da casa de Deus e se posicionar. Eu admiro a coragem de Jonatas, porque ele tinha coragem de lutar contra o exército inimigo, mas ele também tinha coragem de expor a opinião dele diante do pai. Em dado momento, ele expôs a opinião dele diante do pai, que ele apoiava Davi, que ele reconhecia que Davi ele tinha uma chamada de Deus. Ele tinha coragem de expor opinião, mesmo contrariando o pai. O pai era perturbado, o pai era problemático, mas ele teve a coragem de expor sua opinião. Meu amado, nós precisamos ter coragem. Coragem não é somente para pregar, subir os morros, lá pregar nas favelas, pregar na cadeia, não. Nós precisamos ter essa coragem, ela não pode faltar. Mas também nós temos que ter coragem para lidar com pessoas que assumem posturas equivocadas na obra de Deus. Nós não podemos ficar de braços cruzados. Temos que falar o que pensamos e aquilo que nós entendemos que o que é certo, o que é verdadeiro e justo. Jonatas tinha essa coragem. Quero fazer uma reflexão. O respeito aos pais e aos líderes não deve anular nossas opiniões ou convicções pessoais. A obediência cega e incondicional a homens é um perigo muito grande para os liderados. Meu irmão, essa obediência incondicional, primeiro, ela não é bíblica. Nós devemos obedecer os nossos líderes no Senhor. Eu me lembro de uma passagem quando os homens de Israel viraram para Josué e falaram: olha, Josué, Moisés partiu e agora você está na liderança. Agora nós queremos te dizer uma coisa, meu irmão, os homens falando com Josué: olha, nós te seguiremos, nós te obedeceremos todos os dias da nossa vida. Agora, com uma condição: desde que o Senhor seja contigo. Porque o dia que Deus não for mais na sua vida, nós também não iremos te obedecer. As pessoas estavam dizendo para Josué: a nossa obediência, ela não é incondicional. Existem termos, existem limites. E esse limite é a palavra de Deus. Então seja fiel à palavra do Senhor, meu irmão. Eu devo obedecer o meu pastor, o meu superior, os meus líderes, enquanto eles estão debaixo da direção de Deus. Eu devo obedecer o meu pai e a minha mãe
enquanto eles estão debaixo da direção de Deus. Eu devo obedecer, você deve obedecer aí o seu marido no Senhor, porque fora disso, meu irmão, a obediência cega e incondicional, nem Deus exige isso de mim e de você. Você que é esposa, você não tem que se sujeitar a todos os caprichos do seu marido. Você é uma mulher santa, você é consagrada ao Senhor. Você não é uma mulher da vida, uma mulher de prostituição que vai dar vazão a todas as fantasias sexuais do seu marido que anda fora da direção de Deus e que diz ser homem de Deus e não é. Você sabe o que esse homem é dentro das quatro paredes. Você tem que obedecer no Senhor, mas não fora do Senhor. Amados, a obediência incondicional, ela é um perigo muito grande para os liderados. Porque nós vamos criar verdadeiros ditadores, nós vamos estar deformando verdadeiros mandatários na obra de Deus. Na obra de Deus não existe ditador, chefe. Na obra de Deus existe líder. Líder é aquele que ensina através do seu exemplo, através do seu testemunho. Amém, meu querido? E Jonatas, ele era esse homem que tinha coragem para lutar lá fora, mas tinha coragem para resolver os problemas internos e expor a sua opinião. Outra característica, sob tópico de número 2, um homem humilde. Na batalha contra os inimigos, Jonatas era destemido e ousado na fé. Em relação a Davi, ele teve a humildade para reconhecer que este possuía as qualificações morais e espirituais para ser o próximo rei de Israel. É preciso muita humildade da parte de Jonatas, porque ele tinha direito de ocupar aquele lugar. A preferência era dele, humanamente falando, mas espiritualmente ele entendeu que Deus havia colocado Davi. Ele teve a humildade de reconhecer a chamada de Davi. Meu irmão, quantos sabem que Deus levantou já outra pessoa, mas tenta barrar a passagem do outro, tenta dificultar o caminho do outro, tenta atrapalhar, tenta até matar a pessoa espiritualmente. Meu irmão, pelo amor de Deus, Deus levantou essa pessoa, dê a ele a honra devida. Você reconhecer a chamada dele, você não está perdendo não, meu irmão, você está tendo temor de Deus, você está reconhecendo que ele tem aquela chamada, que ele foi capacitado por Deus para realizar esse trabalho. Ele possui as qualificações morais e espirituais para exercer esse trabalho que você está exercendo. Reconhecer no outro uma capacidade superior não é vergonha. E muitos, por não reconhecer isso, entram pelo caminho da morte espiritual e até mesmo o suicídio da fé. Acabam se perdendo na fé. Vamos, meu amado, a um momento de reflexão. O profeta Ananias foi quem introduziu Paulo na fé cristã, pois teve a coragem de ir até ele quando todos o temiam. Posteriormente, Ananias some de cena e não é mais visto. Em contrapartida, Paulo cresce na fé e realiza feitos extraordinários em virtude da chamada específica de Deus em sua vida. Observa o que foi aí Ananias e Paulo. Ananias foi um instrumento usado por Deus para introduzir Paulo na fé cristã. Foi ele que foi lá, impôs as mãos e as escamas caíram dos olhos de Paulo. Posteriormente, a Bíblia não fala mais de Ananias. Ananias sai de cena, mas ele consagrou e introduziu na fé cristã alguém que seria maior do que ele, alguém que realizaria feitos maiores do que o de Ananias. Mas Ananias, ele se contentou e compreendeu qual era a limitação da chamada de Deus para a sua vida. Meu irmão, nós precisamos entender que a sua chamada, a minha chamada, ela tem uma limitação. De repente eu não fui chamado para fazer tudo, meu irmão. E há pessoas que agem como se pudessem fazer tudo. E não fomos chamados para fazer tudo. Paulo, posteriormente, ele faz as viagens missionárias, ele prega o evangelho, Deus opera curas, milagres extraordinários, porque isso tudo era dentro da chamada específica de Deus para Paulo, que era diferente da chamada de Deus na vida de Ananias.
Então, na obra de Deus, dentro da visão de Deus, não existe grandes e pequenos. Existem homens e mulheres que andam na direção de Deus e que têm chamadas específicas, segundo o propósito de Deus. Amém, meu amado? Vamos prosseguir nosso terceiro e último subtópico, um homem leal. Jonatas foi um dos maiores exemplos de lealdade nos relatos bíblicos. Ele se manteve leal a Davi, que era odiado por seu pai. Mostrou fidelidade ao pai, quando este esteve ao seu lado na batalha em Gilboa, ocasião onde ambos morreram. Olha a vida de Jonatas. Ele esteve do lado de Davi. Ele reconheceu a chamada de Davi. Ele se manteve fiel a Davi, mas em contrapartida ele não virou as costas para o pai. Ele falava para o pai as verdades. Ele expunha a opinião dele. Mas quando o pai morreu, Saul morreu na batalha em Gilboa contra os filisteus. Lá estava Jonatas do lado do pai. Ele poderia não estar presente naquela batalha. Ele poderia não participar daquela batalha. Mas fazia parte do caráter dele. Ele era leal. Ele era leal. Mesmo que o pai não tinha juízo. Mesmo que o pai estava fora da direção de Deus. Mas Jonatas morreu como um herói. Ele deixou um exemplo de lealdade. Ele soube administrar a situação. Ele conseguiu ser leal a Davi e ele conseguiu também ser leal ao seu pai. A lealdade, meu irmão, é algo que é muito importante nos nossos dias. Mas o que eu admiro em Jonatas, eu faço aí uma reflexão. Jonatas foi fiel às suas convicções enquanto viveu. Foi um exemplo de fé, coragem, humildade e fidelidade. Nunca defendeu seus interesses pessoais, mas se dedicou com devoção à chamada de Deus para a sua vida. Qual era a chamada de Deus para a vida de Jonatas? A chamada dele era de apoiar, de dar sustentação. Ele esteve do lado do pai, falando com o pai as verdades que o pai precisava ouvir. E o pai dele não tinha juízo. Mas ele esteve também ao lado de Davi, trazendo consolo para Davi. E ele tinha a convicção que ele foi chamado para apoiar. Ele foi chamado para estar do lado, para ajudar o outro. E ele foi fiel às suas convicções. Ele foi fiel àquilo que ele acreditava ser a coisa correta. Ele deixou de lado seus interesses pessoais e buscou os interesses de Deus. O interesse de Deus era que Davi chegasse até o trono e não Jonatas. Ele não buscou seus interesses. Meu irmão, na obra de Deus estamos precisando de homens que não busquem seus interesses pessoais, que não sejam movidos pelos aplausos, pelo dinheiro, pelo sucesso, pela popularidade. Estamos precisando de homens que sejam fiéis à sua chamada, fiéis às suas convicções, aos valores, aos princípios, à visão de Deus para a sua vida. Poderão talvez não ser pregadores famosos, professores famosos, mas darão a condição para que outros sejam conhecidos, famosos e realizem coisas maiores do que nós. Que Deus nos dê esse entendimento, esta visão e essa humildade para compreender a chamada na vida do outro. Eu quero orar por você, já estou encerrando o nosso vídeo do terceiro tópico, essa lição maravilhosa que é o caráter de Jonatas. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse dia, por esta oportunidade, pelos momentos que passamos juntos aprendendo a Tua palavra. Meu Deus, dá-nos, ó Pai, a coragem, a ousadia, a intrepidez de Jonatas. Dá-nos a humildade, a lealdade, meu Deus, que ele demonstrou. Dá-nos a coragem de expor a nossa opinião daquilo que pensamos, daquilo que acreditamos. Que muitas vezes nós não falaremos aquilo que as pessoas desejam ouvir, mas falaremos aquilo que elas necessitam ouvir naquele momento. Dá-nos uma dimensão do que é a chamada do Senhor para o nosso ministério, para as nossas vidas. E que nós possamos ser fiéis primeiro ao Senhor, às nossas convicções, à nossa chamada, ao nosso ministério.
e que sejamos pessoas abençoadoras daqueles, ó Pai, a quem o Senhor deseja levantar e colocar à frente do trabalho. Meu Deus, nós te agradecemos por tudo. Abençoa esse casamento, abençoa essa família, abençoa este lar, abençoa teu servo, cura, transforma, abra a porta de emprego, abençoa este professor e esta professora. Pai, nós te agradecemos por tudo no nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Meu amado, foi um prazer passar esses momentos com você. Ore pela nossa vida, ore por esse trabalho. Eu preciso do seu apoio, eu preciso das suas orações. E permitindo o Senhor, semana que vem estaremos de volta para falarmos da próxima lição. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.